Passo a palavra, então, ao Helder Queiroz. Lembrar que a FIENG é a única federação da indústria do país que trabalha com modelo de câmara setorial, que já é uma inovação, porque normalmente as federações ficam ali arraigadas dentro do seu pensamento industrial, sem pensar o mundo de fora, né? Se resumindo, montar bonequinho na Avenida Paulista. Bem. Então, Nassif, primeiro uma honra estar aqui, visitando o P7 pela primeira vez, embora eu já conheça esse projeto desde da planta inicial. Mas, bem, para colocar, eu acho que ficou até bem claro nas falas anteriores assim, o quanto que o audiovisual tem ganhado peso nesse cenário. Eu, obviamente, sou um pouco refratário ao termo economia criativa. Eu acho que não existe um consenso sobre o que é economia criativa, nem os seus inventores, os ingleses e tal, que criaram esse termo, não tem consenso sobre isso, mas a gente sabe que orbita aí dentro do campo da criatividade, do pensamento, ou como o Marco Antônio falou, do conhecimento. Acho que mais economia do conhecimento tem mais a ver do que economia criativa, que acaba virando um jargão para colocar muita coisa. A gente fez até um debate recente, extenso, que a gente estava fazendo a programação, o plano estratégico da Câmara até 2023, e entramos exatamente nesse debate sobre a questão. Mas, independente disso, o audiovisual é o carro-chefe da economia criativa no mundo inteiro. Isso não há a menor dúvida, considerando o audiovisual na sua versão ampla do conceito de audiovisual, né? Áudio e visual. Então, a música está dentro dessa história. Inclusive, a música faz parte de 50% da tensão dramática dos filmes em qualquer narrativa cinematográfica. Mas como a gente está aqui falando de indústria, eu também queria retomar um pouco que é o seguinte: o audiovisual, o cinema, é a primeira arte industrial feita na história da humanidade. Então, ela surge exatamente no bojo de 1800 ali, nas tensões do processo industrial, e todo esse contexto também da questão da formação de uma mão de obra precária, a exploração do capital, todo esse movimento, o cinema surge dentro desse processo. Então, acho que agora que a gente está vivendo a revolução digital, ou seja, que é um novo marco também do processo, né, do capitalismo, da indústria de consumo, o audiovisual também está dando um novo salto. Então, acho que é interessante observar o audiovisual dentro do seu ponto de vista histórico, mas também na sua perspectiva de vanguarda na atualidade. Como é que a gente passa? Eu trouxe uma apresentação assim, mas obviamente eu estava até... aí, viu? Tecnologia é outra coisa, né, Rodrigo? Eu trouxe uma apresentação, estava até o Fred Paulino estava aqui, se ele tiver, que ele me desculpa, a apresentação não é boa para o povo de design me criticar depois. Mas é um pouco falar isso, né, que o mercado audiovisual, um pouco que o Ângelo Oswaldo falou há pouco, é um mercado que cresceu nos últimos tempos, em toda a sua esfera, a cadeia produtiva do audiovisual. Eu brinco sempre, quando eu vou para a FIENG fazer alguma reunião com alguma câmara diferente, eu falo assim, a cadeia produtiva do audiovisual é muito mais complexa que a cadeia produtiva da abóbora. Certo? Assim, não é só pegar... Embora a da abóbora também seja complexa, mas a do audiovisual é mais complexa, porque ela vai desde o campo de pesquisa, que vai estar lá na pesquisa de linguagem, de narrativa, dentro das universidades, nos mestrados sobre Akira Kurosawa, Glauber Rocha e tudo mais, como vem até a tecnologia de ponta espacial, onde nós estamos fornecendo dados para a instalação da sonda que acabou de pisar em Marte agora, tem pouquíssimo tempo. Então, a audiovisual está ali. Se recebemos as imagens de Marte, é porque havia audiovisual. Então, assim, a galera de TI que trabalha junto com a turma de audiovisual está na ponta do desenvolvimento tecnológico no planeta. Então, assim, é importante ver a extensa linha de abrangência da cadeia produtiva do audiovisual, que envolve, obviamente, formação e capacitação, indústria de base, toda uma gama imensa de empregados, de pessoas que trabalham nesse campo. Então, com o surgimento da TV, da lei que a gente chama, de maneira mais burlesca, da lei da TV a cabo, né, que criou o programa Brasil de Todas as Telas, que permitiu que esse segmento chegasse a um crescimento de 150% em relação aos modelos anteriores de desenvolvimento do audiovisual.
Eu estou com um dado, o Rodrigo está com um dado mais atual do que o meu, porque eu também peguei essa apresentação, estava um pouco defasada, mas em 2014 o setor gerou 24,5 bilhões de reais em renda para a economia no Brasil, registrando uma expansão de 9% ao ano, e agora as estimativas é que em 2018 nós vamos fechar o ano com 10% de crescimento na economia. Não tem nenhum setor da economia brasileira que cresce com essa curva vertiginosa para cima. Então, assim, há de se olhar para esse segmento com bastante cautela e com bastante interesse, porque, de fato, é um segmento que está olhando para uma vanguarda. Agora, está olhando para uma vanguarda a partir de uma política pública. Também é importante dizer isso. Eu acho que talvez, pegando um pouco o bonde na crítica que estava sendo feita aqui aos modelos de desenvolvimento da política pública, ou ao papel do Estado na geração ou a promoção da economia, de segmentos da economia criativa, a questão é muito simples. Você tem que ensinar o cabra a entrar, mas ele também tem que aprender a sair. Mas essa é a política pública consciente. É a política que dá um instrumento para o cidadão pescar, entende? Ele aprende a pescar, ele não recebe o peixe. Então, quando há críticas a uma política meio assistencialista, é porque ela, de fato, ela não dá fim. Ela é uma porta de entrada, mas não tem porta de saída. E a política que a Ancine criou, ela tem porta de entrada e de saída, ao ponto em que o investimento que está sendo dado para o setor audiovisual esse ano, se não me falha a memória, está na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Desse 1 bilhão e 300 milhões de reais, a Ancine já vai conseguir reverter todo esse investimento para dentro do fundo setorial a partir dos acordos, dos contratos, porque não é a fundo perdido, né? O dinheiro é investimento. Então, a Codemig ela é co-investidora dos filmes que ela está patrocinando, a Ancine é co-investidora dos filmes que ela está patrocinando. E, obviamente, a Codemig vai investir em 20, 30 filmes. Desses 20, 30, vão ter, obviamente, 15 que não vão ser um sucesso de bilheteria. Mas se 3 forem, já supera a marca de investimento que eles tinham colocado. Essa é a política, né, de autonomia que o setor audiovisual vem recebendo e que vem promovendo esse desenvolvimento, como a gente está falando. No caso específico de Minas, nos últimos anos, Minas Gerais despontou como a nova geração do cinema brasileiro. Então, nós ganhamos pela terceira vez consecutiva o Festival de Cinema de Brasília. O Grande Prêmio de Cinema de Brasília, nós ganhamos 3 vezes consecutivas. Nem o Guilherme Del Toro, no Oscar, está tendo uma performance tão boa quanto o audiovisual mineiro. Então, acho que assim, a gente tem que olhar para isso. Para além de Cannes, nós estamos representando o cinema nacional em Cannes, em Roma, dos grandes festivais internacionais, Annecy, na França, nós estamos recebendo, nossos filmes estão nas concorrências competitivas, estão ganhando prêmios, estão recebendo homenagens. Agora há pouco também o filme Luna, do Cristiano Aze, ganhou um prêmio importantíssimo agora em Salvador, principal festival de Salvador, da Bahia. Então essa presença também, além do investimento feito, mas a resposta que o setor dá em termos de adesão de público, não precisa nem falar do Dia do Galo, né? Eu sou atleticano, mas todo mundo aqui pelo menos ouviu falar. Quem é cruzeirense ouviu falar, a distância não quis chegar perto. Mas o Dia do Galo foi um sucesso de bilheteria em Minas Gerais. É uma marca. Então, esse quadro é o que nos leva a crer que a terra de Humberto Mauro está renascendo dentro do cinema brasileiro. Então, isso é um importante ponto para mencionar. Alguns dados aqui, e aí vem um problema seríssimo do cinema, da indústria criativa, da economia criativa de uma maneira geral. Obviamente, o pessoal de TI está muito mais avançado do que a gente nesses temas, porque eles também desenvolvem os próprios aplicativos, softwares e tal, para desenvolver as próprias pesquisas. Então, eles têm uma certa autonomia nesse campo. Mas o maior problema nosso são dados indicadores primários. A gente não tem. A cultura não trabalha com dados indicadores primários desde aí não posso nem falar, porque senão depois o Juca Ferreira vai vir atrás de mim falar que na gestão dele fez. Mas a gente não tem esses dados primários, são tão importantes para alimentar a malha do interesse privado e também das políticas públicas. Então, por exemplo, aqui nós temos dados aproximados, né? Número de salas de cinema, que daí talvez o Marco Antônio, se ele está mais ou menos por aí, não está? 87 cinemas, 199 salas de cinema. O número de produtoras é maior, não é 281, a gente já deve estar com em torno de 350 a 400 produtoras de audiovisual em Minas, sendo que 92% das produtoras de audiovisual de Minas Gerais
estão em Belo Horizonte. Então, a importância também do trabalho estratégico dentro da capital mineira para um olhar para o interior, né, que é a política de regionalização. Nós temos somente 3 distribuidoras em atividades em Minas. Isso é um problema gravíssimo. Festivais temos 15, sendo deles 3 que são de referência nacional e internacional. 3 escolas de formação audiovisual, sendo uma delas a mais antiga de cinema de animação da história do Brasil, que é a Universidade Federal, com a Escola de Belas Artes, é a escola mais antiga de cinema de animação no Brasil. E a trajetória nossa na formação audiovisual é marca também histórica no cinema brasileiro. Minas Gerais foi o estado que criou a primeira escola superior de cinema do Brasil, com o Padre Massotti na PUC Minas. Depois veio Brasília, com Paulo Emílio Salles Gomes. Então, você tem uma vocação também de Minas Gerais, que não é só nos dados acadêmicos, da capacidade de ensino e pesquisa, como também na formação artística dentro da economia criativa, que eu acho que isso é muito importante, é um dado fundamental. 10 projetos aí orbitando, e aí a Contato é um deles, voltados à formação audiovisual, né, projetos dedicados à formação de público, formação de base técnica do audiovisual, um museu da imagem e do som, que é aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, 13 entidades representativas do setor. Isso é marca fundamental. Nem São Paulo tem isso. 13 entidades representativas do setor. Isso aí mostra-se um grau de organização setorial, que a Fernanda Machado falou isso mesmo. Antigamente, tinha a Daniela Fernandes, do Fórum de Festivais, ela falava que era o ódio visual, de tamanha rivalidade que existia dentro do setor audiovisual, que era a turma do cinema de arte e a turma do cinema tradicional. Num dado momento era fácil, eu falar, gente, nós não temos que discutir nem gênero, nem estética, nós temos que discutir condições de trabalho e crescimento de mercado. A partir desse momento, o consenso entre o setor, e aí, mais uma vez, eu gosto de mencionar, mas a Câmara da Indústria da Comunicação e do Audiovisual e do TI, que a gente não pode esquecer do TI, não pode esquecer, virou um espaço diplomático para o diálogo setorial do audiovisual que permitiu unificar as demandas do setor em prol de um desenvolvimento mais ativo. Vamos falar disso aí. Tivemos 3 pesquisas de diagnóstico situacional que não trabalharam com dados primários, trabalharam com dados secundários. Um deles, inclusive, eu acho que foi parceria da Codemig com o Sebrae, não é isso, Marco Antônio? A outra foi da Fundação João Pinheiro, que eu trabalhei como consultor, e uma muito antiga, que foi a primeira pesquisa sobre o diagnóstico da situação do audiovisual no Brasil, que também é da Fundação João Pinheiro. E aí vem 7 editais de fomento, que depois eu vou listar, todos eles, um é da Prefeitura de Belo Horizonte, os demais foram nessa parceria Codemig com o Governo do Estado, 2 fundos de fomento, que são da estrutura da lei, e 2 leis de incentivo. Aqui a gente tem um quadro, que é a fonte do Database Filme B, que é hoje talvez a maior fonte de informação sobre cinema nacional, falando um pouco sobre o mercado de Minas Gerais, né? Então, 853 municípios, estimativa, mas você tem uma renda per capita por público, sabe? A presença do público médio dentro da sala de cinema. E isso, com o advento do Netflix e da entrada da TV por assinatura, houve uma queda também. Por quê? Porque o cinema, como a gente conhece a sala tradicional de cinema, ela deixou de ter o fetiche da experiência, coisa que os franceses estão agora renovando. Os franceses agora não estão mais investindo em produto cultural, estão investindo em vivência. E a vivência talvez vai ser o maior produto agregado da economia criativa das próximas décadas. E dentre a vivência está a experiência da sala de cinema. Só que aí a gente tem que modificar a experiência da sala de cinema, como a experiência da música ao vivo. Certo? Assim, não é todo o estado, tem um clube do choro, como Brasília tem, que é uma experiência, né? É o clube da esquina aqui. Aqui tem, não, mas eu digo naquela característica da experiência, que o clube do choro em Brasília é emblemático por causa disso, se provoca uma experiência. E as pessoas pagam caro para ter a experiência. Então isso é imprescindível pensar que dentro da economia do conhecimento, da economia criativa, diga. A vivência, vou falar disso daqui a pouco, está parecendo aqueles alunos que perguntam antes da hora. Então, a ação política do setor. O setor em Minas veio reunindo as principais entidades do setor na construção estratégica de políticas, programas, marcos legais, e hoje, que o Rodrigo acabou de mencionar, está sendo uma vitória, a criação da
primeira lei do audiovisual de Minas Gerais, uma parceria direta do setor audiovisual organizado junto com a FIENG, apoio do governo do Estado, para levar isso para dentro da Assembleia Legislativa. Esse trabalho vem sendo desenvolvido desde a criação do Fórum Mineiro do Audiovisual, que é datado de 2001 e que nasceu onde? Em Varginha. Entendeu? Com a turma mais das antigas. Tem a ver, o ET está lá, tem umas coisas ali, chama a atenção da gente. Né? Até chegar em 2018 com a FIENG, abraçando o setor novamente com a Câmara da Comunicação, do Audiovisual e do TI. Também, claro, o sindicato, o SINDAV, que é o sindicato do audiovisual, está agora em processo de filiação com a FIENG para formalização dessa parceria direta. 5 minutos, ok. Aqui, então, vão vir as associações, né, o SINDAV, são as 13, depois, se quiser, eu passo isso para o pessoal. Aqui, as demandas que o setor ainda vem buscando, né, que é aumentar a participação nossa na Ancine. Ano que vem vai ter a liberação de uma vaga de diretor da Ancine. Minas Gerais tem que pleitear essa vaga, é estratégico que pleiteie essa vaga. As ações em nível estadual, a criação do PRODAN, que está agora, inclusive, com decreto na Casa Civil para ser publicado. As políticas setoriais. E no município, ontem tivemos uma reunião do setor com o prefeito Calil, discutindo sobre as políticas municipais de desenvolvimento do audiovisual, e julgou-se uma provocação ali de que Belo Horizonte seja a capital do cinema no Brasil. Ou seja, como alcançar isso? Como é que a gente faz para desenvolver essa meta? Barcelona partiu dessa meta a partir das Olimpíadas e virou a capital cultural da Espanha, e não é a capital da Espanha, né? Agora Lisboa está buscando ser a capital cultural da Europa. Então, Belo Horizonte tem que almejar grande, tem que sair dos limites da Serra do Curral, e isso é uma das provocações que a gente faz dentro da estrutura de organização do setor. Os editais, né, editais de produção de longa-metragem, desenvolvimento de projeto, séries de TV web, fomento aos festivais, curta-metragem, animação, jogos eletrônicos, publicação e ações comunitárias, estão dentre as ações que o audiovisual vem construindo. Sempre, nesse caso, nesse mandato específico, houve um amplo diálogo construído. Não foi fácil construir esse diálogo, mas foi um diálogo que permitiu que nós avançássemos na política de audiovisual no Estado de Minas Gerais, trazendo o Estado de Minas Gerais hoje para ser um dos estados estratégicos para o desenvolvimento. Eu falo muito, por exemplo, da estratégia que se desenvolveu nos Estados Unidos em relação a Los Angeles e Nova York, o estado da Geórgia. A Geórgia é hoje o estado que fornece infraestrutura de pessoal, infraestrutura técnica, de pós-produção e tal, para os grandes estúdios e os principais aglomerados econômicos do audiovisual em Nova York e Los Angeles. Então, por que não seguir também os bons caminhos aí do audiovisual americano, que é uma referência internacional, é indiscutível, para se pensar a economia criativa do audiovisual em Minas. Vou passar rapidamente por alguns dados, né, que é o retorno financeiro que a produção dá. Então, por exemplo, do valor total captado por uma obra de longa-metragem, aproximadamente 63% permanecem no Estado. Ou seja, retorna. Agora, só não retorna 100% porque nós ainda temos dependência do Eixo Rio-São Paulo. Dependência principalmente de laboratórios, de pós-produção, render farm, música. Toda a parte nossa de foley, trilha sonora, captação de... é fora. Deixa eu te falar, orquestra, grava-se trilha sonora de orquestra no Brasil em Budapeste. Não grava-se no Brasil. Nós temos várias filarmônicas aí, né? O Brasil, inclusive, fala de boca cheia, tem uma filarmônica, bonita e tal, mas não faz diálogo com o audiovisual. É um desperdício isso. Contrata-se trilha sonora de orquestra no México, em Budapeste, é mais barato do que fazer isso no Brasil. São questões que têm que ser repensadas. Então, um pouco do desenho, né? Da mão de obra, o que fica, o que vem dos outros estados. 37% vem de estrutura dos outros estados, é dinheiro que está indo para fora. Fora os nossos profissionais, não preciso nem dizer, quantidade de diretores de cinema, técnicos de cinema, roteiristas, jornalistas que vão embora de Minas Gerais, ou se estabelecer em outros estados. Mas está cheio de profissionais que vão migrar, alguns por interesse, mas outros por necessidade. Então, acho que é importante mencionar isso. Vou fechando aqui. A ideia de se criar um sistema permanente de fomento parte dessa lógica da criação de marcos legais
que estruturem o audiovisual a partir de alicerces profundos, alicerces sólidos, que vão permitir. Agora, é uma etapa por etapa. Tem gente na economia criativa que quer plantar e colher no mesmo dia. É impossível. Primeiro porque o conceito de indústria criativa vem da indústria cultural. E a palavra cultura vem de agricultura. Ou seja, plantio, fomento. Ninguém nunca colheu uma fruta de uma árvore em menos de 3 anos. Um filme de longa-metragem, se ele tiver pleno sucesso em toda a sua jornada, ele vai se realizar em 4. Daqui a 5 anos a gente lança ele. Ele começa a dar retorno depois. Então eu não consigo ter uma política de audiovisual vinculada a mandato governamental. Eu tenho que ter uma política permanente de fomento, de incentivo, de subvenção fiscal, de condições e, obviamente, acompanhado de um desenvolvimento crítico do próprio setor ao que é a própria indústria. E aí eu entro na sua pergunta sobre a questão da vivência. Não esqueço não. O que acontece hoje? A economia criativa, ela só se distingue das demais, na minha concepção, eu vou falar de uma percepção bem individual, vocês não vão ler isso em livro nenhum, é que ela tem que ser prioritariamente vocacionada à defesa da diversidade, tem que ser uma economia limpa, tem que ser uma economia que democratiza os meios e os acessos, e ela tem que ser uma economia que dialoga com as próximas gerações. Se ela não tiver nenhum desses elementos, ela, para mim, não é diferente de nenhuma outra economia. Ela é igualzinha à economia automobilística, à economia de químicos, certo? Se ela é tão criativa, ela tem que estar antenada com as bandeiras da contemporaneidade. Por exemplo, a questão de gênero. Se não há equidade dentro da economia criativa, se os algoritmos não são também posicionados para fazer a defesa dos interesses das comunidades LGBTs, das mulheres, dos indígenas, do campo da diversidade, ela não está diferenciada de nenhum outro setor. Então, isso é um dos elementos que a faz tão criativa assim. E aí, a experiência da vivência, ela vem no bojo disso. Por quê? Porque dentro desse avanço tecnológico, a questão da robótica, a inteligência artificial, a pós-verdade, tudo isso vai nos provocar o quê? O que é a realidade virtual? É uma vivência. Só que é uma vivência virtual. A economia criativa pode trabalhar no campo da vivência material também, como o próprio secretário falou. Você vai para Tiradentes, você vai ter uma experiência, uma vivência no tempo. Se você cultiva que essa vivência seja cada vez mais intensa, que você chegue em Ouro Preto e sinta na pele o que foi a Inconfidência Mineira, você volta com uma experiência diferenciada, como ser humano. E aí é que a economia criativa, de fato, começa a ter valor. Um pouco isso. Obrigado por vocês. Já te passo. O João Sayad, quando foi secretário da Cultura de São Paulo, ele começou com essa política. Economista tem que ser eficiente, eficiente tem que ser economizar. Eu tive um almoço com ele, ele falou... Não, ele tinha ido para a Cultura já, para a TV Cultura. Ele tinha saído da Secretaria da Educação, da Cultura e ido para a TV Cultura. Ele falou, não, é bobagem esse negócio de ficar filmando OGESP aí. Eu tenho um DVD lá, da Alemanha, lá que tem... Eu falei, não é possível, o secretário da Cultura. Outra coisa, os indicadores. Quando o Gil subiu lá para o Ministério, o Juca me procurou, que não tinha indicadores. E pediu ajuda para ver como que podia fazer. Eu conversei com o pessoal da Poli, lá em São Paulo, montou toda uma metodologia. Eles ficaram 2, 3 anos, não conseguiram ultrapassar os obstáculos burocráticos lá. E ele tinha um assessor que era de uma extrema esquerda, de um radicalismo danado, rapaz, chamado Sérgio Sá Leitão, que depois virou radical. Mas como é fácil esse negócio do radicalismo, você pular de um lado para o outro, né? Um outro ponto, em relação à Varginha, uma vez, eu sou de Poços de Caldas, competidor de Varginha, embora Varginha tenha dado o Sérgio Santos aí, mas uma vez eu estou no Rio de Janeiro, lá na Secretaria de Turismo, lá não sei porque tinha um povo de Varginha. Lá, enquanto eu esperava lá o secretário, ele começou a falar de Varginha, tinha criado o dia do ET. Eu falei, pô, maravilha, mas que baita ideia de vocês de criar o dia do ET, assim, em cima dessa fantasia. Eu falei, fantasia não, eles descem lá mesmo. E, finalmente, o
o Bernardo Shaw falava, né, que casar velho é a vitória da esperança sobre a experiência. Eu me casei de novo e descobri que na terra da minha mulher teve um grupo de cinema lá no começo do século tão importante quanto o Cataguases, Guaraneses. Já ouviu falar? Não? Eu acho que é mentira deles lá, mas eles... Não, mas dos anos 20, lá, dos anos 30. Não, Montebello, eu sempre brinco, porque Minas é tudo perto de onde, né? Você fala, você é de onde? Guaranés, perto de onde? Guaxupé, perto de onde? Caconde, perto de onde? Poços de Caldas. Ah! Mas, Nassif, você veja que coisa interessante. Na semana passada, agora, nós fechamos o planejamento estratégico lá da Câmara de Comunicação e Audiovisual, juntamente com com representantes de todos os setores, né, que fazem parte da Câmara, e um dos projetos que nós temos agora para 2019, e de maneira inédita também, tanto na FIENG quanto nas demais federações, toda essa pujança, esse trabalho que envolve a economia criativa do audiovisual, nós vamos apresentar isso nos demais setores da FIENG, nas demais câmaras, né, justamente para poder criar essa facilidade de conquista de apoiadores. Né, nessa última semana agora, diversos projetos, né, dessa área nos procuraram lá para buscar esse apoio da FIENG, e nós estamos fazendo esse link das empresas, da iniciativa privada, com bons projetos da área, justamente para poder quebrar aí um mito de que para poder fazer dar certo tem que ter dinheiro público, apenas dinheiro público e eternamente dinheiro público. Não precisa disso. Né? Na verdade, pela excelência dos profissionais e dos projetos que a gente tem aqui em Minas e tem no Brasil, nós temos condições de fazer realmente, exemplo, como o Helder disse, aí, dos Estados Unidos e diversos outros países, para poder fazer da economia criativa, do audiovisual, um setor cada dia mais atraente. Eu só quero lembrar que por que Recife e Belo Horizonte estão se sobressaindo como centros de audiovisual, porque por trás tem uma baita cultura institucionalizada de Pernambuco e de Minas Gerais. Bom, queria agradecer muito os dois expositores. Só fazer uma correção. Nós estamos muito melhor do que o Rio de Janeiro na música, desculpa aí. Na música? Muito melhor do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive da fama. Exato.